No início da década de 70, Leão Lobo procurou um curso de teatro em São Paulo e se deparou com uma das grandes atrizes que o Brasil conheceu, Cleide Iácones, e encarou os palcos. A disputa foi acirrada. Quando Carlos Brickman assumiu a Folha da Tarde, Leão foi chamado para ser colunista de televisão. Não demorou muito para o reconhecimento surgir. As aparições na TV começaram a partir de um programa conduzido por Silvia Popovic. Ele já foi jurado do show de calouros de Silvio Santos, esteve em outras atrações e hoje está no TV Fama. Além disso, faz comentários televisivos no Splash Show do portal UOL. É uma satisfação conversar com você, Leão Lobo. Tudo bem? Melhor agora, falando com você. Um beijo aí para Nova Friburgo, um beijo, Thiago, e para toda a equipe aí, viu? Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Léo, como eu falei no início, a sua carreira ela começou nos palcos, né? Lá na década de 70. Como é que foi para você? Você leva na bagagem da vida algumas lições que você teve com a Cleide Diáconis? Então, em 72, eu comecei a procurar um curso de teatro, acho que eu tinha 16 anos. E acabei começando um curso de teatro, mas aí eu não gostei, porque o professor fazia umas coisas meio esquisitas, mandava a gente tirar roupa, e eu ficava meio assustado com aquilo e tal. E aí eu parei esse curso, e aí alguém da minha família, minha cunhada, na verdade, a minha cunhada viu um anúncio no Almoço com as Estrelas, do Ayrton Rodrigues, sobre um curso de teatro. E aí eu fui procurar. Quando cheguei lá, tinha uma fila de, acho que umas 200, 300 pessoas, que virava, assim, na Avenida Paulista, da rua Bonito para Paulista. E eu não sabia o que que era aquilo. Bom, eu cheguei, entrei na fila, assim, para um rapaz que estava todo paramentado, né, e perguntei se era inverno, e ele estava de poncho, cachecol e tal, e me chamou a atenção. E eu fui direto naquele rapaz e perguntei, mostrei o papelzinho e falei: "Aqui que tem esse curso de teatro?" E aí ele disse assim: "Não, aqui é teste para uma peça profissional". Aí eu falei: "Ah, desculpe, estou saindo". Aí parou um carro, desceu um casal, e aí a moça perguntou: "Por que que você saiu da fila?" Eu falei: "Não, eu nem entrei, eu estou procurando esse curso", e mostrei o papelzinho, assim, para ela. E ela falou assim: "Quem te tirou da fila?" Eu falei: "Não, o rapaz falou que é o teste pra uma peça profissional". E aí ela falou assim: "Quem foi que falou isso?" Eu falei: "Aquele rapaz ali". Aí ela fez assim: "Garganta dele, vai lá, entra na fila", e me botou na frente do rapaz. Eu teria que ir para o fim da fila, mas ela me enfiou ali no meio, na frente do rapaz. Eu falei: "Não, eu tenho que ir lá". Ela: fica aí", e me botou ali. E subimos para um apartamento que eu não sabia, era um duplex, na esquina da Avenida Paulista, lindíssimo, mas que estava ali, abandonado, cheio de poeira, fechado há algum tempo. Aí, depois que fui descobrir que era o apartamento da Cacilda Becker, o rapaz era o filho da Cacilda Becker, a moça nora, e subi com eles, e aí era um teste, realmente para uma peça profissional. E eu fiquei apavorado quando eu soube, mas falei: "Bom, agora eu estou aqui, eu vou ficar". Tem que E, encarar, bom, né? isso era umas 9 da manhã. Eu fui ser testado às 6 da tarde, era um sábado. E aí, nesses 200 aí que tinham lá na fila, ele xingava todo mundo, dizia que não tinha talento, e reprovava todo mundo no teste. E aí ele escolheu um rapaz, chamado Cláudio, eu me lembro até hoje, uma moça do Rio de Janeiro chamada Ariete, e uma moça de São Paulo chamada Evelyn Baruch. Essa eu até hoje tenho contato com ela, ela é bailarina aqui em São Paulo. E aí, quando ele fez o teste comigo, ele falou: "Pronto, aqui temos um ator". Eu levei um susto, porque eu era muito menino, eu tinha 16 anos, eu vi aquele monte de gente, né, que já fazia teatro e tal, ser reprovado, eu estava apavoradíssimo.
Mas aí eu fiz o teste, ele falou: "Temos aqui um ator". E aí ele falou: "Olha, Lobo, seu nome é Lobo?" Eu falei: "É". Ele falou assim: "Não temos, infelizmente, um papel para você na peça que nós estamos montando. Mas se você quiser ficar aqui no grupo e aprender, vai ter uma escola para você, porque aqui são todos profissionais de teatro e tal. Você vai aprender muito vendo a gente trabalhar. Você topa?" Eu falei: "Topo", e fiquei. Bom, aí uns 2 meses depois, o rapaz que me falou que era uma peça profissional, ele fazia o papel principal. Ele tinha sido reprovado no teste, como não tinha outro, ele ficou no papel. E aí, um determinado dia, o Cuca, que era o filho da Cacilda Beck, teve lá um ataque com ele, falou: "Você é ruim demais", e tirou ele do papel. E aí a esposa dele falou: "Por que você não testa o Lobo no papel?" Aí ele falou: "Mas o Lobo é um menino". Aí ela falou: "Ué, e o personagem não é um adolescente?" Ele falou: "Ah, mas, ele não tem experiência, será que vai prestar e tal?" Ela falou: "Testa, você vai saber testando". E aí me pediu para sentar na mesa e ler o personagem. Aí quando acabei a leitura, né, eles realmente me aprovaram, o elenco inteiro aplaudiu e tal, e eu fiquei com o papel, e eu contracenava com a mulher dele, que ela fazia a minha namorada na peça e tal. Bom, e aí foi uma escola para mim, eu aprendi muito, e num determinado momento, o Cuca se afastou por problemas de saúde, ele se afastou da direção e veio a tia dele, a Cleide Diáconis, que, na minha opinião, era uma das maiores atrizes que o Brasil já teve. Excepcional, excepcional. É, nossa, maravilhosa, e eu aprendi muito, aprendi tudo, na verdade, com ela e com a equipe que tinha ali, Uma coreógrafo, elegância, com né. todo mundo, elenco e tal, né. E aí, 6 meses depois, eu virei assistente de direção. E aí eu fui trabalhar direto com a Cleide e com o Cuca, né, auxiliando na direção do espetáculo. E aí aprendi mais ainda, né, tanto é que eu saí da companhia Cacilda Bencker, eu abri a minha própria companhia de teatro, chamava Meta, e eu produzi e montei meu primeiro espetáculo, um infantil que foi um sucesso, ficou 2 anos em cartaz e tal. Enfim, assim começou a minha trajetória nos palcos. Mas, paralelamente, a minha mãe não queria que eu fosse ator, achava que isso não era profissão, claro, né. Todo mundo na época era um Você tinha pouco uma ideia de que era uma profissão marginalizada, né. exato. E aí, como meu pai era jornalista, meu irmão era jornalista, ela queria que eu fosse jornalista. E aí o meu irmão jogou um cartão, assim, um dia, e falou assim: "Olha, se ele quiser trabalhar, está aqui, tem uma vaga de repórter nesse jornal, ele não vai fazer comunicações, não sei o quê e tal", e jogou o cartão assim. Eu peguei o cartão, foi no mesmo ano que eu comecei no teatro. Eu fui na redação, me apresentei, falei que eu queria ser repórter, o rapaz falou: "Vai lá e faz um teste, cozinha essa matéria". Aí eu falei assim: "Ó, se o senhor me explicar o que que é cozinhar uma matéria", ele falou: "Pô, você quer ser jornalista e não sabe o que é cozinhar uma matéria?". E eu fiquei morrendo de vergonha, fui lá, li a matéria e transformei em 20 linhas. Aí ele me explicou: "A matéria tem 80 linhas, eu quero que você deixe a essência em 20 linhas". Eu fui lá, fiz o texto, entreguei. Ele falou: "Ué, você não disse que não sabia que ia cozinhar a matéria?". Aí eu falei: "Não, mas o senhor me explicou, eu aprendi". Aí ele falou: "Pode começar segunda-feira?". E assim, no mesmo ano que eu comecei no teatro, eu comecei no jornal e me apaixonei pela profissão também. E assim foi. Eu fui E a gente misturando quando as a gente coisas. quando fala a gente quando a gente fala, na Cleide Diáconis, né, como a gente mencionou aqui, não tem como desassociá-la da Cacilda Becker. E a Cacilda Sim. Becker teve uma grande participação, né, na vida dos atores, quando ela, abrigava no apartamento dela, pessoas perseguidas pela censura, né, Leão? Isso. Não, e esse apartamento onde eu comecei a carreira,
era um triplex, e o último andar era o teatro da Cacilda Beca. Ela tinha um teatro particular, só para ela ensaiar. E tinha uma parede imensa, que era uma coisa, era um escândalo de apartamento, né? Era enorme, assim, de um lado do salão você não via o outro lado, de tão grande que era. E aí a parede toda, uma parede assim, era só de armários embutidos com os figurinos da Cacilda, da carreira da Cacilda. Então, ali a gente já aprendeu, só de ver os figurinos e saber os espetáculos que ela montou ali, já era uma aula, né. Então eu aprendi muito, assim. E muitas coisas que o Cuca, né, o filho dela, aprendeu com a mãe, e ele passava para a gente e tal. E depois a Cleide, né, aí aí foi tudo, né. A Cleide, particularmente, considero uma das grandes atrizes. E tinha uma vida muito simples, né? E sempre Muito. personagens assim, cheio de pompa, mas ela tinha uma vida muito simples, muito recatada, muito discreta. Ela morava num sítio, ela foi casada com o Estênio Garcia, e teve uma história muito triste. Quando a Cacilda morreu, aliás, o Silvio de Abreu, acho que até hoje não gosta do Estênio Garcia por causa disso, porque ele também, como eu, era muito amigo dela. E, e foi essa história. A Cacilda faleceu, a Cleide foi cuidar da burocracia para fazer o enterro da irmã, e amparando a mãe, amparando a outra irmã e tal. E aí, quando ela chegou em casa, tudo acabou, o Estênio tinha sumido. Aí, quando ela chegou em casa, tinha um bilhetinho em cima do travesseiro dela, dizendo: "Não dá mais. Fui, Cleide. Beijos, Estênio". Ele estava apaixonado pela Clarice Piovesan, que era uma jovem atriz, que eu contracenava com ele no teatro, e largou a Cleide. A Cleide se fechou para o mundo. Ela foi morar num sítio aqui na Anhanguera, e ficou, plantando, criando bicho e tal, e se afastou de todo mundo. Ela só saía para trabalhar, entendeu? Ela, numa E entrevista eu que ela deu ao Abu Janra, ele comenta sobre isso, que é difícil tirar dela, informações pelo fato dela ser uma pessoa muito recatada, muito, discreta, sem expor muito as as questões magoas. particulares dela, né. É, é, é isso mesmo, ela E era Leão, isso. ainda falando sobre precursores da TV, dos espetáculos, na TV, né, o Flávio Cavalcante, ele apresentou o programa Um Instante Maestro, né. Isso. Você acredita, particularmente falando, que ele foi, digamos assim, um dos precursores para o jornalismo de entretenimento na TV? Eu acho que não o jornalismo, mas foi um dos grandes comunicadores da televisão brasileira. Eu acho que ele, a Hebe, o Silvio e o Chacrinha, na minha opinião, foram os 4 maiores comunicadores da história da televisão, no começo da televisão, né. Claro que tivemos outros, tivemos Jota Silvestre, maravilhoso também e tal, mas esses 4 eu acho que foram os grandes nomes mesmo, né, da Você trabalhou com o Flávio? não, eu só conheci o Flávio, eu nunca trabalhei com ele. Trabalhei numa rádio que ele trabalhava, mas nunca trabalhei com ele diretamente, né. Mas era admirador, você podia até discordar de posições políticas dele, essas coisas, mas como comunicador ele era sensacional, né. Ele tinha Eu me recordo de quando ele saiu, infelizmente, de cena e não voltou mais, em 1986, né, que ele passou mal e foi substituído é, por Wagner Montes estava no SBT, né, nessa época. é, Então, mas voltando, o vindo grande agora pra sucesso dele foi na Tupi, né. na Tupi, É. e agora vindo para a atualidade, né, Hum. você acredita, Leão, que o remake de Vale Tudo vai ser oportuno para que essas gerações para que a atual geração reflita algumas coisas a respeito, por exemplo, de ética ou coisas similares? Eu acho que era uma novela, principalmente, que falava sobre ética, né, e foi fundamental, na minha opinião, foi uma das grandes telenovelas que o Brasil teve. Acho que tem a Avenida Brasil, para mim teve A Moça que Veio de Longe, na Excelsior, que foi uma novela icônica, que mostrou que o Brasil
adorava telenovela da minha querida Dani Ribeiro, teve O Profeta, teve A Viagem, novelas todas da Ivani, né, O Terceiro Pecado, grandes novelas da Ivani, todas da Ivani foram maravilhosas, né? Mas eu acho que do Gilberto Braga, a melhor e a maior foi o Vale Tudo. Eu acho que ela precisa ser adaptada para esse momento do Brasil. Eu acho que a autora, a Manuela Dias, eu acho que ela tem talento suficiente para fazer isso. Eu acho que vai dar muito certo, né? E eu acho legal. Eu não gosto de algumas coisas do elenco. Por exemplo, eu não consigo ver muito Cauã, acho que ele velho, assim, maduro demais para o papel do César. Eu acho que o César era mais garoto, e, pô, tem algumas coisas ali que eu não entendo muito. A Paula Oliveira, para fazer a Heleninha, né? Eu sei que vai mudar o jeito da Heleninha e tal, mas, não sei, tem alguns personagens que eu não consigo ver. Acho que a Thaís Araújo é um acerto, Uhum. eu acho que a Bela Campos pode ser muito legal, pode ser a grande chance da carreira dela. Acho o Renato Góes um acerto para fazer o Ivan, né? Tem alguns ali, Humberto Carrão, por exemplo, que eu adoro, que eu acho um dos grandes atores da geração dele, mas não consigo vê-lo como o Afonso. O Afonso era um garoto frágil, dominado pela mãe, e o Humberto é uma pessoa muito, talvez, como ele é muito bom ator, ele consiga fazer isso, mas eu não consigo vê-lo ainda no personagem. Umas coisas. Mas eu acho que a novela em si vai ser muito importante para esse momento que o Brasil está vivendo. Eu espero que a Manuela Dias acerte muito. Eu confio nela. E aí, por falar em elenco, né, o nome da Fernanda Torres, ele foi cogitado para viver a Odete Roitman, né, mas ela não pôde aceitar por causa do compromisso com o filme. Você acha que ela seria a atriz ideal para esse tipo de personagem, Leão? Eu não consigo ver a Fernanda fazendo, eu não consigo ver a Débora Bloch fazendo. Eu acho que tinha um peso maior a Odete Roitman, e não consigo, infelizmente, eu não consigo ver nenhuma delas fazendo. Acho que a Débora Bloch, como é uma excelente atriz, ela vai dar conta, mas não sei se vai me convencer, porque eu assisti a versão anterior, entendeu? Então, quero ver, estou Existe essa curioso. comparação, não tem como, né, a comparação ela sempre vai existir, É né. isso. E falando também em novelas, a Tieta tá no ar. E numa entrevista recente, Leão, a Beth Faria, né, a protagonista da novela, ela disse que deveria existir uma lei em que os atores que estão atuando, deveriam dar 1% do salário para o retiro dos artistas. Eu achei bem interessante essa colocação dela. O que que você acha disso, Não, eu acho dessa afirmação maravilhoso. dela? Inclusive, o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro é maravilhoso, mas nós temos aqui em São Paulo o Palacete dos Artistas, que fica na São João com a Ipiranga, aquela esquina que o Caetano cantou em prosa e verso, né? E é maravilhoso. É diferente. O Palacete dos Artistas aqui são vários apartamentos, é um prédio de apartamentos, um condomínio, cada artista que não tem meios e tal, ganha um apartamento daquele até falecer. Quando esse artista falece, abre uma vaga e mais um entra, e é assim. Né? É diferente do Retiro, lá do Rio de Janeiro, né? Mas é muito importante, sim. Eu acho que seria bem legal se todo mundo pudesse fazer isso, né? Eu acho, não sei se seria uma coisa obrigatória, mas eu acho que poderia ser uma coisa espontânea. Todos os atores que estão ganhando grandes salários fizessem, principalmente os maiores salários e tal, né? Seria bacana, né? Acho que seria Até se eu bacana. estiver enganado, você, por favor, me corrija. Parece que o Ah, retiro dos artistas ele é mais divulgado do que o lar que tem aí de Amparo em São Paulo, né, Leão? o Palacete dos Artistas aqui em São Paulo, ele foi criado pelo prefeito Haddad, então ele tem muito pouco tempo, né? E é um outro jeito de fazer, né? Ele dá moradia para aqueles que não têm condições de ter uma casa e tal, né?
É muito legal, mas é outro mas eu acho que quem puder colaborar com os 2, eu acho fundamental, né. Eu ainda preciso fazer uma perguntinha sobre Vale Tudo. Eu pulei a pergunta aqui. O que você acredita, Leão, que a produção da novela, a escritora, quem vai adaptar, né, precisa fazer para poder prender o público diante do streaming? Olha, eu acho que a novela, ela em si, ela já era se ela mantiver aquilo que Gilberto Braga fez, sem mudar a essência e tal, mantendo claro que tem algumas coisas que têm que ser adaptadas para o hoje, mas de resto, se ela mantiver o ritmo que o Gilberto Braga dava, eu acho que é maravilhoso. Porque era uma novela que realmente prendia a gente em frente à televisão. Claro que hoje a televisão, aberta é diferente da televisão aberta de antigamente. Evidentemente que não vamos ter, talvez, os números que nós tínhamos naquela época, mas, de qualquer forma, eu acho que vai ser um sucesso. Sim. E falando em novelas, a gente tem visto, pelo menos nas 3, né, da TV Globo, a inclusão. Você acredita que esse é um processo que está restrito ao Brasil ou em outros lugares do mundo também estão trabalhando essa questão? Eu acho que comeu um pedacinho da tua pergunta. A gente tem visto, no Brasil, a inclusão nas novelas, né. Eh, Nas 3 novelas da TV Globo, a gente tem visto personagens que estão sendo incluídos, como antigamente não acontecia. Você Ah. acredita que isso é um fato, do Brasil ou em outros países também isso tem acontecido? Olha, você está se referindo às estrelas pretas, né? Exato, Ah, exato. a 3 novelas, 3 estrelas pretas, eu acho maravilhoso. O Paulo Vieira até brincou, né, a Globo está tão negona que está importando loira lá do SBT, falando da Eliana, né. Que eu achei ótimo. Mas eu acho que é uma coisa do Brasil e do mundo, né, eu acho que o mundo está despertando para isso. Agora, para o Brasil é diferente e é muito importante, porque o Brasil é preto. Né? O Brasil, 50 e tantos por cento da população brasileira é preta, e isso era escamoteado antigamente, né? E agora não, agora estão assumindo isso. Parece uma coisa meio forçada? Parece, mas é importante, né? Tem que ser, porque o Brasil tem que ter a cara do Brasil. Eu, além da Globo, eu tenho visto muito a TV Brasil, né, a TV do governo federal, que está com uma programação excelente e tem a cara do Brasil. Tem indígenas, tem pretos, né, tem pardos, na programação, e isso é fundamental, e se discute sobre isso na programação da TV Brasil. Então, tanto a Globo quanto a TV Brasil, elas estão, hã, percebendo a necessidade do Brasil ter a cara do Brasil. As outras emissoras, infelizmente, ainda não se perceberam disso, né. Ainda falando em novela, na coluna de domingo do Caderno Ela, o Bruno Astuto, eu sei que você comunga da mesma ideia, abre aspas, ele falou assim: "A novela do momento é garota do momento". É. Você tem a mesma opinião, né? Com certeza. É uma novela muito bem escrita, uma novela muito inteligente, é uma novela que fala de uma outra época, mas tratando de todos os assuntos de hoje, mas que não ficam falsos, nos anos 50, né, porque era o início de uma revolução. Ali que começou a revolucionar, ali os costumes começaram a ser modificados, né. E então eles colocam o primórdio de todos esses problemas que até hoje a gente discute, como a questão do machismo, a questão do racismo, a questão dos LGBTs, né. Então, LGBTfobia, então tudo isso está lá, né, claro, tratado de um jeito como podia ser tratado nos anos 50, mas que nos remetem aos problemas de hoje. Eu acho maravilhoso. A Alexandra Poli foi genial na escolha dos temas, dos atores e de tudo. Fora que eu estou encantado, tanto com a Duda Santos, que é atriz maravilhosa, e com o menino, com o Pedro Novaes. Eu gosto Sim, muito do sim, Marcelo Novaes destacado, como né? ator,
mas o menino ele tem uma pegada de galã, ele tem uma pegada de herói, assim, que o personagem tem uma pegada assim, né, de um homem moderno, revolucionário e tal, e ele encara isso com muita naturalidade, com muita organicidade. Então eu acho maravilhoso. Aliás, o elenco dessa novela, maravilha, né. É realmente uma Escolha, novela que prende a atenção mesmo. E por falar em Maisinha tá novela, maravilhosa. sim. Falar em novela, temas abordados, a gente sabe que a inteligência artificial ela é obviamente algo muito positivo, mas também gera preocupação diante de algumas coisas que podem ser disseminadas. Você acha que esse tema poderia ser encaixado em alguma trama, Leão? Já seria a hora de encaixar esse tema? Eu acho perigoso, né, por exemplo, a novela das 9 aí, eu acho que está indo mal, e um dos problemas é assim, é um excesso de tecnologia na novela, e esfria a novela, esfria o lado humano. Então, dependendo de como se coloca, acho que poderia sim, né. E eu acho a inteligência artificial uma coisa muito nova, né, muito que ainda não parece que não cabe direito na cabeça da gente, né. Então eu acho que o uso dela, né, então eu acho que precisava ser muito bem pensado para se colocar numa novela. Poderia sim, mas com muito cuidado. Né, E a novela das 9 ela tem preocupado, né, porque os índices estão apontando 21 pontos de audiência, né. até menos, viu. Até Tem dia menos? que eu vejo lá, tá dando 18, tá bem baixo mesmo, pra Globo tá bem baixo. É. Mas a novela, os personagens não têm humanidade. É engraçado que alguns, coadjuvantes parecem mais interessantes, porque parecem mais humanos do que os protagonistas. Os protagonistas parece que eles estão num jogo, parece que é uma coisa tão fria, tão, sabe, nenhum deles presta, na verdade. Todo mundo traiu todo mundo, né, então você não tem por quem torcer. E novela você tem que torcer por alguém, né, você tem que ter um herói, você tem que ter uma heroína, você tem que ter uma mocinha, um mocinho, porque senão perde sentido, né. E naquela novela parece que todo mundo é vilão, né, o próprio menino que seria mais como é que chama lá, o Rudá, ele também é vilão, né, ele também largou a moça portuguesa, ele então fez um monte de cacas também. Então, é esquisito, é uma novela estranha, né, demais. Saindo um Eu pouquinho saindo um entendo que pouquinho o de nove público não embarque. Saindo um pouquinho de novelas, você me fez agora me recordei da participação da Patrícia na no na TV Globo. E uma vez Hum. o Fausto Silva disse, né, abre aspas, que o programa de auditório é o único lugar onde há verdade na televisão. Ali, a emoção não é fictícia. Já foi verdade isso? Ainda é verdade ou você discorda? Acho que é meia verdade, né, como tudo em Aham. televisão, né, é meio verdade. Porque, claro que tudo é meio produzido e tal, mesmo o ao vivo é meio produzido. O programa dele mesmo, Domingão, ele era um apresentador quando ele estava na Band. Depois que ele foi para a Globo, ele virou meio fake, assim, meio, né, era um programa todo programado, todo, parece que até a emoção era conduzida e tal, né. Então, não é essa verdade toda não. Agora, eu queria falar um pouco sobre a participação da Patrícia, que você tocou aí. Sim. Eu acho que ela perdeu, uma chance de defender a TV aberta, de defender o SBT, né, naquele momento ela ficou tão preocupada em falar de religião, que ela esqueceu um pouco de falar da importância da TV aberta se unir agora, né, para poder lutar contra a internet, lutar contra, vamos dizer assim, no sentido, né, porque a internet meio que rivaliza com a televisão. Então eu acho que seria um momento mesmo das emissoras se unirem, ela poderia ter feito esse discurso e não fez, né. E uma outra coisa, no dia seguinte teve a festa da firma lá, dos funcionários do SBT. E ela pegou aquele troféu,
e falou como se fosse um troféu do SBT, como se fosse um troféu de todos os funcionários e delas, e do que elas estão fazendo lá e tal. E, na verdade, aquele troféu, vamos ser bem claros, não foi para ela, foi para o Silvio Santos, foi uma homenagem póstuma ao pai delas, né. Então achei feio ela usar aquilo no dia seguinte, assim: "Olha, nós somos a melhor dos melhores, porque o troféu melhor dos melhores é nosso e tal". Não foi para elas, não foi para o SBT, foi para o Silvio Santos. Era uma homenagem ao pai delas. Achei até esquisito ela falar isso, entendeu. Então acho que ela errou ali e errou lá no palco também, nesse sentido. Gosto muito da Patrícia, acho que ela é uma ótima apresentadora, ela não é o pai dela, evidentemente, o pai dela era gênio, né, ela não tem obrigação nenhuma de ser igual ao pai dela, mas ela está muito bem fazendo o programa do pai, ela está muito espontânea, muito natural, mas acho que ela errou, tanto ali no palco com o Luciano Huck, quanto errou no dia seguinte ao se apoderar do troféu do pai dela. Sim, eu havia lido a respeito disso. Não sei quem escreveu quem fez essa observação que ela perdeu essa oportunidade de falar a respeito É, da união das TVs abertas e tal. O que me chamou atenção também, Leão, é que ela é. eu senti a Patrícia muito à vontade, parecia que ela estava em casa quando ela chegou lá na Sim, TV sim, isso. Globo, É, né. isso ali ela estava, proposta a fazer isso, né. E É uma que prova do bom que ela amadurecimento dela como conseguiu. comunicadora, né. Ela conseguiu passar essa naturalidade, isso foi muito legal, isso foi muito bacana. Foi muito legal ter a Sônia Abrão lá também, né, virou uma grande festa de confraternização, ter a Tiziane Pinheiro, né, acabou sendo uma grande confraternização interemissora, que eu acho que é isso que justamente está faltando para salvar a TV aberta, né. A TV aberta não vai morrer, porque a TV aberta é de graça, isso ela podia ter falado também, né, e é para todo mundo, né, e é democrática, né, e quanto à internet individualiza, né, então nunca vão ter concorrentes de verdade. Parecem concorrentes atualmente, mas não são, porque a TV aberta ela é para todo mundo, né, a TV é para todo mundo, né, é uma coisa muito mais de massa, e a internet individualiza, separa as pessoas, na verdade, né. Então, acho que isso precisa ficar muito claro. E eu acho que isso precisava ter sido dito lá naquele dia, no domingo, né. Léo, a gente falou do passado um pouquinho, do presente, e eu queria chamar a atenção para uma questão. Aqui no jornal o Globo, nós tínhamos antigamente há algum tempo, um caderno só voltado para a área televisiva. Você acha que hoje já não existe mais, né, que era o caderno da TV, se eu não estou enganado o nome. Revista da TV, se não me engano. Você acha que os Ah, jornais impressos, eles precisariam abordar, na sua visão, você acha que precisariam abordar um pouco mais assuntos relativos à TV? eu acho que sim, eu acho que se não tem mais, eu não sei porque eu não acompanho o Globo, mas eu acho que se não tem mais é uma falha, tinha que ter, né. E agora eu acho o seguinte, eu acho que os jornais em si perderam muito, né. Eles estão realmente, hã ficar eles sim, saíram um pouco de função, perderam a função, os jornais impressos. Claro que também não vão acabar, mas eu acho que eles tinham que ir cada vez mais para a questão da opinião, já que a informação está na internet, a informação está na televisão, né, então eu acho que o jornal impresso tinha que estar mais sem a coisa da urgência, então tinha que se especializar mais em opinião. É o que eu penso, né. É isso, né. E agora, falando um pouco também um assunto do momento com relação a essa biosérie do Ayrton Senna, né. O jornal o Globo também, apontou que foi investido, 250 milhões de reais para ser executada. Que você pensa sobre ela? Então, eu não vi a série, até porque eu nunca fui, eu sou sincero, na época que o Senna corria, eu gravava o programa Silvio Santos aos domingos de manhã.
Então eu nunca vi uma corrida do Senna, e nunca fui ligado em automobilismo, eu sabia das fofocas, das histórias do Senna e tal, inclusive ele parecia ser uma pessoa muito tensa, muito, não sei, meio cabeça ruim, a impressão que me passava o Senna. Então nunca fui fã do Senna, né, então não sei se eu ia me emocionar vendo a série, não tive interesse de ver. Mas, pelo que eu sei, é uma série mentirosa, porque praticamente não coloca a Adriane Galisteu. E eu acho que a Adriane Galisteu foi fundamental na vida do Senna. Aliás, parece que os grandes momentos de felicidade do Senna, onde ele era visto sorrindo e tal, era sempre ao lado da Adriane Galisteu, né. E foi 1 ano e meio ali importantíssimos na vida dele. Então, se não tem a Adriane Galisteu com esse peso na série, é porque ela é mentirosa. Então, tudo bem que ela virou, a grande audiência no mundo, da Netflix e tal, mas, não me parece verdadeira, eu não tenho nenhum interesse em ver, entendeu. Eu tenho interesse em ver muitas séries do Globoplay, da Netflix, essa não me toca, de verdade. E acho horroroso que a família com o Adriano conheceu lá quando ele faleceu e agora de novo, né. Acho que essa família, nossa senhora, que vergonha, né, uma família tão poderosa e tão mesquinha, né. Sim. É, falando em celebridades, até estou aqui pensando uma questão, nós falamos do Ayrton, da Adriane, é muito comum a gente ver, pessoas do meio artístico que adoecem por depressão ou doenças relacionadas ao estresse. Você acha que a cobrança, Leão, do meio artístico, por exemplo, pela beleza, isso faz as pessoas adoecerem? Com certeza, com certeza. É uma ditadura, né, da beleza, da moda, né, é uma coisa todo mundo ninguém tem obrigação de nada, ninguém tem obrigação de ser mãe, ninguém tem obrigação de ter o corpo perfeito. Claro que você cuida da sua saúde, mas essa obrigação, esse peso que tem, essa cobrança, e é uma cobrança mais ou menos como o racismo no Brasil. É meio invisível, né, é uma cobrança, sabe: "Ah, mas ela é não sei o quê, então ela tem que ter um corpo". Não, ninguém tem que ter nada, né, a percepção que elas podem ter, né, e isso realmente acaba afetando a saúde, né. E também a cobrança hoje do trabalho, antigamente a gente ganhava bem e tinha momentos de folga. Né. Hoje eu percebo que as pessoas são tão pressionadas, profissionalmente, que tem o tal do burnout, né, e tal, sabe, são doenças que não existiam praticamente antes, e que hoje você vê toda hora. É porque as empresas estão, massacrando os seus profissionais, né, e essa coisa também da estética, né, e que é uma cobrança invisível, mas uma cobrança pesada em cima das pessoas, né. Agora, e tem muita coisa agora da internet, né, que cobra, que fala como se o corpo das pessoas fosse um campo que você pode entrar e ficar dando opinião, né. Isso é um absurdo, né. Eu não vou atrás dessas opiniões, eu raramente leio, eu tenho redes sociais, porque preciso ter, mas não me entrego a essas coisas, porque realmente, né, é uma falta de do que fazer dessa gente que fica comentando o corpo do outro, a beleza do outro, né, é uma Que coisa veste. absurda. É uma falta de tudo, né, de profundidade, de ter o que fazer. E um assunto também que não poderia passar, assim, despercebido, esse ano, o especial do Roberto Carlos completa 50 anos na TV Globo. Na sua opinião, a que se deve essa longevidade? O carisma do Roberto, né, o Roberto é uma pessoa que você pode até não ser fã dele, mas se você parar para prestar atenção, no show dele ou no programa dele, você se encanta,
porque ele tem um carisma, ele tem um jeito de conduzir, né. E claro, porque ele foi o rei e a partir do momento que ele é o rei, as pessoas viajaram nessa história, né, e respeitam ele como um rei. E eu acho triste que ele saia do ar, como acho triste que o Raul Gil tenha sido demitido do SBT, porque eu acho que as pessoas têm que até onde elas quiserem e puderem trabalhar, elas deveriam ser respeitadas. E eu acho que essa altura do campeonato, demitir o Raul Gil, eu acho de quinta. Agora comentando um pouquinho sobre você, Leão, você está no ar, no TV Fama, né? Você está há o Isso. quê? 1 mês, mais ou menos? Ou um pouco Um mais de 1 pouco mês? mais, eu acho que Um uns pouco 2 mais de 1 mês. meses. É, é. E o programa é um dos programas que registra uma boa audiência, né? É a má audiência da emissora, né. Sim, A gente e tem muito orgulho disso. sim, já são 25 anos no ar, TV Fama. É um dos mais antigos programas desse gênero na televisão brasileira, né? É. É. E você sabe que eu fui chamado para apresentar o TV Fama lá no começo, há 25 anos atrás. Eu Em ia ser o 99. apresentador no estúdio e o Otávio Mesquita ia ser o repórter. Aí o Otávio Mesquita, quando eu já estava para assinar, eu estava ainda na TV Gazeta, o Otávio Mesquita foi lá dar uma entrevista e fez um movimento ali que eu percebi que ele estava puxando o meu tapete, e era isso mesmo. E eu acabei não assinando, né, e aí agora 25 anos depois, eu estou lá, eu acho isso maravilhoso, né, porque não fui naquele momento, aí continuei na Gazeta, depois fui para a Band, né, e foi maravilhoso o tempo todo, e agora estou no TV Fama, que é um lugar que eu devia Você estar fala há de uma 20 maneira anos. você fala de uma maneira muito feliz quando se refere ao TV Fama. Era um sonho, Leão? Era um É, sonho estar no TV Fama? sonho, mas não sei se era um sonho, mas era um lugar que eu estou me sentindo tão em casa, tão à vontade, eu fui tão bem recebido pelos meus colegas, pelo Nelson, pela Flavinha Noronha, pelo Fefito, né, que é meu amigo já de muito tempo. O Nelson também, né, meu amigo de sempre, né. Nós somos concorrentes, mas sempre fomos amigos, né. Então, é muito legal, eu me sinto, sabe, assim, em casa, né. Eu estou adorando fazer o programa. E agora também foi veiculado que a Lisa Gomes vai estar ao seu lado, né? É, segunda-feira, a Lisa vai fazer ao meu lado, porque o pessoal está todo de férias. Flavinha está de férias, o Chefito está de férias, o Nelson volta depois do Natal, então, na segunda, eles me pediram para fazer ainda o programa, e a Lisa vai ser minha parceira, que eu acho maravilhoso, porque a Lisa é uma pessoa muito especial, muito, como é que eu vou dizer, é muito importante, muito representativo que ela seja apresentadora ali, né, no programa. Ela é uma repórter maravilhosa e tal, isso ela já provou, mas ela apresentando ali vai ser muito simbólico, muito importante. Eu estou muito honrado de estar ao lado dela. A Lisa Gomes já tem uns 10 anos de Rede TV, né? É Isso. uma grande oportunidade para ela, né? Sim. É uma querida, eu adoro, adoro a Liz, acho que ela, representa uma coisa muito importante, né, que é a mulher trans, né, conquistando seu espaço e tal. E, assim, ela, como muitas outras aí, né, como a Erika Hilton, né, como deputada, né, enfim, eu acho, mulheres trans em cargos importantes, acho muito, muito simbólico e muito importante, né. A que você atribui, Leão, na sua personalidade, essa forma de cativar o público? O que você acha que você tem de especial que consegue cativar o público? Olha, eu assim, o que eu ouço muito, né, porque é difícil a gente falar da gente mesmo. Eu ouço muito as pessoas falarem assim, que eu sou, hã, no vídeo como eu sou na vida, né, que eu não pareço representar nunca. Eu sou assim mesmo. Eu acho que eu ouço muito isso da Sabrina Sato também. Eu ouvia isso da Hebe, né, a Hebe isso eu posso falar, porque eu estava de fora. A Hebe era como ela era no camarim, como ela era no palco, ela era
na vida, né. Eu cansei de jantar na casa dela, ela recebia a gente, era do mesmo jeito sempre, né. E eu, acho que meu grande ídolo na televisão sempre foi a Hebe. Eu acho que é isso, eu acho que essa naturalidade, essa espontaneidade, eu acho que essa é a minha maior qualidade talvez, né. Mas também porque eu, não saberia ser de outro jeito, entendeu. Então Léo, nosso tempo acabou, ah, passou muito ah, rápido. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua atenção, a sua disposição, por ter parado um pouquinho. A gente sabe, né, que o seu tempo é corrido, você tem é inúmeras correria. tarefas para fazer. Mais tarde vai estar na Rede TV para poder apresentar. Agora há pouco, né, já esteve no UOL, mais tarde vai estar na Rede TV apresentando TV Fama. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, por ter, né, parado, conversado conosco, e que esses momentos que você viver lá no TV Fama sejam muito produtivos, muito frutíferos, e que seja ainda mais exitoso. Obrigado, Que você querido. Eu quero continue um inclusive jornalista pedir desculpas de por ontem, credibilidade, que a com gente ia certeza gravar teremos. ontem, né, e eu infelizmente ontem eu tive um problema de família, tive que levar minha filha correndo ao dentista e tal, e acabei, né, atrapalhando vocês aí, peço desculpas, mas olha, dizer que foi encantador estar com você, e parabéns por não fazer as mesmas perguntas de sempre. Obrigado, viu. Dignidade já. Obrigado.